O Kyurimen acordou em sua cama e viu uma garota dormindo ao lado dele, e ele era um herói solteiro. Ele admitiu para si mesmo que sabia que estava em casa, mas sua ressaca era tão forte que não conseguia se lembrar de mais nada. Pressionando os dedos na testa e enxugando o suor da sobrancelha, Yuki-men tentou recordar os acontecimentos anteriores. Ele se lembrou de ter salvado uma garota que estava sendo mantida refém por um monstro bode, mas tudo ficou confuso depois disso. Mas com esse flash de memória, ele percebeu que deve ter dormido com a garota que salvou e entrou em pânico, questionando o que deveria fazer. Ao se sentar na cama cheio de preocupação, notou que sua maior fraqueza como herói era, na verdade, o álcool. Quando Yuki Tsurima se chamou de um herói recém-fracassado, a garota ao lado dele começou a se mexer. Ela se sentou e cumprimentou Yuki Tsurima com um bom dia, assustando-o com a súbita ação. A garota olhou para ele corando e falou em voz suave, dizendo que Yuki Tsurima foi mais bruto na cama do que na batalha anterior. Ao ouvir isso e ver os olhos da garota, Yuki Tsurima percebeu algo. Ela era o monstro bode. E isso foi confirmado quando seus chifres apareceram e suas orelhas mudaram. Aquela noite mudou tudo, pois Yuki Tsurima passou a usar o método do comandante Shepard para lidar com monstros dali em diante. Ele iria transar. Certo. Yuki Tsurima acabou caindo no sono após a revelação de quem Yaku era e eventualmente desceu as escadas. Yaku cumprimentou calorosamente e disse que tinha cozinhado para ele. Então, ele gostaria também de uma bebida? Yajiko riu e disse que, como ele dormiu tanto, ela teve bastante tempo para preparar algo para ele. Ela era um monstro bode tão forte que representava um verdadeiro desafio para Yuki Tsurima. O homem então perguntou a Yaku por que os monstros atacam os humanos e ela explicou que seus instintos gritavam que os humanos são maus, por isso atacam. Corando levemente, Yakio confessou que agora queria tentar se dar bem com os humanos. Yuki-men questionou o motivo e Yaku ficou tímida dizendo que ele era malvado por perguntar isso. Olhando para o lado, admitiu que, desde que transaram, ela tinha que ser sua parceira, mesmo que não quisesse. No entanto, toda a sua linguagem corporal e expressões mostravam que ela gostava dele de verdade. Porém, Yuki Tsurima destruiu seus sonhos ao dizer que ela era louca por achar que estavam namorando, já que só transaram uma vez, então ela deveria apenas comer e ir embora. Yaku ficou vermelha de vergonha e furiosa com a resposta insensível de Yuki-men. Os dois então começaram a discutir, depois a brigar, antes de transarem e finalmente se reconciliarem depois da terceira rodada. Em outro dia, um monstro pepino do mar chamado Namako começou a causar caos na cidade, dizendo que era vingança pelos humanos poluírem os mares. Yuki Tsurima rapidamente derrotou Namako e disse para ela não enlouquecer na cidade, mas logo em seguida disse que ouviria sua história por trás disso, claro, tomando uma bebida. Namako e Yuki Tsurima começaram a conversar, com a primeira ficando chocada com a gentileza, enquanto o segundo só queria comer. Namako disse que ele parecia acostumado a conversar com monstros, mas Yuki Tsurima explicou que era mais fácil do que lutar, então era a melhor escolha. Enquanto os dois estavam sentados no bar, Yuki Tsurima disse a Nel que ela podia contar qualquer coisa para ele, e a sinceridade alcançou seu coração, fazendo-a corar. No fim, Yuki Tsurima ficou bêbado demais e começou a reclamar das pessoas o julgando por ser super-herói e chamando-o de cosplayer indulgente. Namako disse que ele estava bêbado demais e perguntou se ele estava bem, e Tsurima se endireitou e perguntou se Namako estava preocupada com ele. O homem então olhou para Namako com completa sinceridade e disse que ela era uma ótima pessoa. Esse charme atingiu o coração de Namako e ela começou a corar intensamente. Yuki Tsurima então começou a dar em cima de Neako perguntando se ela queria ir para outro lugar com ele, e ela foi animada com ele, o que acabou sendo um hotel do amor. Na manhã seguinte, Yuki Tsurima voltou para casa com cheiro de flores, apenas para ser recebido por sua irritada waifu bode, Yaku. Ela questionou por que ele estava atrasado e por que cheirava a sabonete. Yuki Tsurima explicou que tinha que tirar o limo de alguma forma, e não foi fácil. Mas isso só irritou ainda mais Yakio, que o perseguiu pela casa com uma concha, perguntando o que ele tinha feito para estar tão pegajoso. Outro dia, outro monstro. E dessa vez era um monstro louva a Deus que foi rapidamente derrotado com um chute de Yuki Tsurima.
Depois de derrotá-la, Yukizuriman tirou a fantasia e chamou a garota louva a Deus para uma bebida. De joelhos e parecendo patética, ela perguntou se ele ouviria sua história. Depois de muita bebida e de concordarem que o desmatamento é ruim, Yukimen levou a garota louva a Deus para um hotel do amor. 1 hora de sexo depois, ele teve que fugir do hotel com a garota louva a Deus em seus calcanhares. Babando e empunhando talheres, a garota louva a Deus disse a Yukizuriman que ele precisava ser um bom menino e ser seu lanchinho pós-carda. No entanto, ele não estava com vontade de ser comido desse jeito e escapou a toda velocidade. Enquanto isso, Yaku estava indo para casa até que a voz de Yukimen a chamou. Com um leve rubor, ela respondeu dizendo que comprou mantimentos baratos para que eles pudessem ter hot pot naquela noite. Surpresa, Yaku questionou a situação e Yukirima explicou que a garota louva a Deus estava tentando comê-lo. Sendo a melhor waifu, ela instantaneamente defendeu seu homem, mas Yurimen afirmou que não era o homem dela. No entanto, a garota louva a Deus afirmou que o relacionamento não era o problema ali, pois isso não tinha nada a ver com a questão. A garota louva a Deus então explicou que todas as louva a Deus comem seus parceiros pós-coito. Percebendo a situação real, Yaku perguntou se o par transou e Yukimen rapidamente confirmou que era verdade e que a garota louva a Deus era apenas muito ingênua. Ainda se escondendo atrás de Yaku, ele disse à garota louva a Deus que ela precisava aprender sobre encontros casuais, ficadas de uma noite, sabe, tudo isso, idiota. Yakio, não aguentando a besteira, chutou Yukimen em direção à garota louva a Deus e disse para ela comê-lo, o que ela concordou alegremente. Em um dia tranquilo, Yukimen levou Yaku para as lojas. Ela lhe disse que ele realmente tinha um lado fofo porque a chamou para ir junto. No entanto, ele disse que só precisava de alguém para carregar as sacolas. Enquanto Yaku ria disso, eles não perceberam que havia um monstro entrando na estrada. O monstro anunciou que era um monstro cacto e que odiava aqueles que danificavam o meio ambiente. Infelizmente para o monstro, Yukizurima não parou e acertou o monstro em cheio com o carro. O par acabou pegando a garota cacto, e Yukizurima foi para o banco de trás para flertar e beber com ela. A garota cacto o insultou repetidamente, mas ele apenas a elogiava, o que transformou a garota cacto em uma tsundere. No entanto, isso também irritou Yaku. Kiko chamou Yukimen de sem vergonha por flertar na frente dela, mas ele retrucou dizendo que não tinha autocontrole quando uma garota fofa estava na frente dele, então ele tinha que flertar com ela. A garota cacto questionou se Yukimen tinha bons olhos, já que na opinião dela, ela não era fofa. Mas ele disse que, se fosse preciso ter olhos ruins para vê-la como fofa, então que assim fosse. Todo esse flerte estava deixando Yaku cada vez mais irritada enquanto se aproximava do ponto de ruptura. Yukizurimen então tirou um ORU enquanto dizia que sabia que flores de cactos florescem à noite. Então, ele poderia ver a flor dela naquela noite? A cantada funcionou e a tsundere Cactus-chan só conseguiu gaguejar um idiota em resposta. Kiko estava no limite e Yukizurimen estava prestes a fazê-la explodir. Ele disse para ela ir para casa primeiro porque ele iria para um hotel do amor com Cactus-chan. Completamente furiosa, Yaku de alguma forma conseguiu chutar Yukizurimen para fora do carro enquanto ainda dirigia, e ele caiu na estrada com um gemido e um baque molhado. Kiko repreendeu Yukizurimen quando ele chegou tarde em casa novamente e não a avisou, o que era a principal razão pela qual ela estava tão irritada. Ele questionou quantas vezes ela tinha que reaquecer sua comida, mas ele apenas disse que não tinha pedido isso e que ela era apenas uma aproveitadora. Yakio ficou chocada e questionou sua humanidade, chamando-o de idiota. Yukizuri então se levantou e foi embora, alegando que estava indo caçar monstros. No entanto, Yaku perguntou se ele realmente estava apenas indo pegar mulheres de novo, mas a porta bateu antes que ela recebesse uma resposta. Enquanto andava pelas ruas, Yukimen ouviu um estranho som de ameba. Aconteceu de ser um monstro ameba, e ela foi rapidamente derrotada e convidada para beber ainda mais rápido. A Moeba-chan admitiu que Yukizurimen era mais forte do que os rumores, mas ela já havia previsto isso e tinha um plano. A Moeba-chan admitiu que tinha se dividido antes de atacá-lo, surpreendendo Yukimen. Ela explicou que era uma ameba, obviamente, então podia se dividir por mitose e criar várias versões de si mesma.
Ela então perguntou a Yukizurimen para onde sua outra metade poderia ter ido. De volta para casa, Yaku estava limpando quando alguém se aproximou. Ela se perguntou para onde Yukizurimen poderia ter ido antes de notar a estranha. Yakio perguntou se a outra Amoeba-chan era uma criança perdida, mas ela apenas riu dela. A Amoeba-chan original então questionou o que Yukizurimen faria, já que a outra versão dela atacaria enquanto ele estava ali. A outra Aoie-chan tentaria acabar com Yaku, mas será que Yukizurimen conseguiria voltar a tempo? Yukizuriman começou a correr para casa enquanto a Meia-chan o perseguia e zombava dele. Ele sabia que precisava chegar rápido até Yaku. E, uma vez em casa, ouviu alguém pedindo ajuda, o que o fez chamar o nome de Yaku. Yukizuriman gritou para Yaku não acabar com o monstro, e Yaku respondeu casualmente enquanto dava um cuecão na outra Amoeba-chan. A outra Aoie-chan chorava e implorava para ser salva. Kiko comentou que entendia que acabar com vidas deixa os humanos tristes, então ela apenas repreendeu a outra ameba. A Amoeba-chan original comentou que Yakio era muito forte, fazendo Yukizurimen confessar que Yakio era tão forte que nem ele poderia vencê-la em 1 contra 1. Yukizurimen então disse que, como ele e Yaku não conseguiam vencer um ao outro, decidiram conversar bebendo e depois transar. Mas isso fez a Amoeba-chan questionar por que ele correu para casa, apenas para vê-lo verificando se a outra Aoie-chan estava bem, fazendo-a pensar que talvez ele realmente estivesse preocupado com as duas apesar de serem monstros. Yaku então se aproximou de Yukizuriman com o rosto corado, dizendo que ele deve ter voltado para casa porque estava preocupado com ela e isso o tornava tão fofo. Sendo direto como sempre, ele admitiu que estava preocupado era com a outra Amo-chan. Na verdade, com uma expressão animada, ele afirmou que a chance de uma homenagem era rara e ele estava aproveitando a oportunidade. Aku então ameaçou partir Yukimen em 2 e começou a espancá-lo. Aku havia preparado o café da manhã e perguntou o que todos queriam beber. Ma-chan pediu leite. A outra Amoeba-chan pediu suco de laranja e Yukizuriman apenas perguntou por que as duas estavam ali. Yaku então fez a mesma pergunta, e as garotas explicaram que não tinham terminado o trabalho delas. Quando pediram mais informações, elas disseram que o alvo delas era Yukirima, o inimigo principal, e a traidora monstro bode Yaku. A organização dos monstros continuaria a mirar Yukimen e Yaku até que fossem eliminados como as ameaças que eram. Yukizurimen, impassível, disse que estava tudo bem, mas questionou por que as garotas estavam morando ali. Elas admitiram que estavam planejando ficar, e Yukizurimen disse que elas tinham bastante ousadia para planejar isso. Yaku então disse às garotas amebas que estavam arruinando o casamento dela com Yukizurimen, mas ele rapidamente esclareceu que eles não eram casados. Yukizurimen então reclamou de todos serem aproveitadores antes de pedir mais comida. Yaku questionou como ele podia dizer isso, já que ela estava cozinhando e limpando regularmente para ele. Yukizuriman então explicou que todos só poderiam ficar se transassem. Certo. Mosha então disse que ele estaria melhor no inferno. No entanto, a outra Mie-chan então falou. A outra Mie-chan disse que topava o acordo, pegando Yaku e Yukizuriman de surpresa. Pegando a outra Amoeba-chan nos braços, Yukizuriman começou a carregá-la para a cama, dizendo que ninguém iria atrapalhar. Foi revelado que o nome da outra Amoeba-chan era Amo, enquanto a Amoeba-chan original se chamava Moako. Yaku, no entanto, não aceitou nada disso e pegou uma faca enquanto perseguia Yukimen. Enquanto Yukimen estava sozinho na varanda, Yaku o chamou e perguntou se ele não conseguia dormir. Yaku simpatizou com ele, dizendo que aquela situação era assustadora e não conseguir dormir era compreensível. Yaku então comentou que, sabendo que assassinos estavam se movendo nas sombras, qualquer um ficaria sem sono. Yukirima então mudou o assunto perguntando sobre Aiko e Muipako. Akio disse que elas estavam dormindo e sem ideia da situação. Yukirima voltou a olhar para o celular, mas Yaku se aproximou dele e afirmou que não sabia se isso ajudaria, mas faria de qualquer jeito. Yaku abraçou Yukirima por trás com todo o coração, o rosto claramente corado. Yukimen questionou o que ela estava fazendo, mas Yaku disse para ele não olhar e apenas ouvir. Não importa quantos monstros viessem atrás dele, ela estaria ao lado dele lutando. Yaku admitiu que sua única fraqueza era ter se apaixonado por Yukimen,
e que essa também era sua promessa para ele. Virando-se para sair, Yaco disse para ele aproveitar a noite, mas não ficar muito tempo lá fora para não pegar um resfriado. Quando saiu e lhe desejou boa noite, ele retribuiu o sentimento antes de acrescentar para si mesmo que, na verdade, estava ali fora porque estava mandando mensagem para outra mulher tentando ficar com ela. De volta ao reino dos monstros, o rei dos monstros, que parecia uma gótica mamãe, questionou por que estava perdendo suas mostras mais fofas, ao que um servo admitiu que era culpa de Yukizurima. O rei monstro perguntou sobre Yukizurimen e o servo explicou que ele era forte e que havia derrotado e domado os monstros. A palavra domado chamou a atenção do rei monstro. O rei monstro então perguntou se as garotas haviam partido porque Yukizurima era mais charmoso, mas o servo disse que não era verdade. Infelizmente, o servo falhou e o rei monstro o puniu severamente. Quando a cabeça do servo estourou como um balão, o rei monstro anunciou que iria até Yukizurimen para ver quem iria lutar contra ele. A campainha da porta tocou e tanto Yaco quanto Yukimen ficaram confusos sobre quem poderia ser. Yaco, sendo sempre a waifu fiel, disse que cuidaria disso. Abrindo a porta, foi revelado que era o rei monstro e que não apenas era uma gótica mamãe, mas também alta. E ela comentou como ela e Yaco não se viam havia um tempo. As lágrimas encheram os olhos de Yaco ao olhar para o rei monstro, sabendo que a calamidade a havia encontrado. O rei monstro tinha apenas uma palavra para ela, traidora. O rei monstro, erguendo-se sobre Yaco, disse que sua traição exigia punição e começou a se mover para arrancar o olho de Yaco. No entanto, depois de um momento, Yaco percebeu que nada havia acontecido e abriu os olhos novamente. Yukizurimen, com a sutileza de um tijolo, disse que se o rei monstro fosse uma acompanhante, então estava na casa errada. Yaco disse o nome de Yukizurimen, fazendo o rei monstro perceber quem ele era e perguntar diretamente se era verdade. Ele rapidamente perguntou por que ela queria saber aquilo. O rei monstro disse que era horrível Yaco estar com um playboy, e Yukizurimen questionou o que ela disse. Yukizurimen então pediu esclarecimento. Como ela podia dizer que ele era descuidado na cama? Ele era um profissional. O rei monstro disse que podia ver claramente isso no rosto dele, mas ele apenas disse para ela transar com ele e descobrir a verdade. Precisando de apoio, Yukizurima pediu para Yaco explicar sua habilidade na cama, mas ela apenas ficou confusa. Yukizurimen então revelou que recebia reclamações frequentes dos vizinhos porque todas as garotas eram barulhentas na cama, o que fez Yaco bater nele de vergonha. O rei monstro mencionou que quanto mais aprendia sobre a situação de Yaco, mais irritada ficava. Sentada à mesa da cozinha, o rei monstro elogiou o chá humano, mas Yukizurimen disse que ela não estava ali só pelo chá, certo? O rei monstro pediu esclarecimento, e Yukimen disse que ela estava ali na verdade para derrotá-lo, certo? No entanto, ela disse que não, mas explicou que na verdade não podia acabar com ele no momento. O rei monstro explicou que era, na verdade, a mais fraca fisicamente, mas por isso vinha criando servos. Se fosse forte, já teria lutado contra ele há muito tempo. O rei monstro então pediu que ele usasse o cérebro, mas Yukimen respondeu que não ia ficar sentado ali ouvindo o sermão de uma mulher de lingerie. O rei monstro acrescentou que estava ali apenas como uma visita de cortesia, pois queria ver qual seria o melhor monstro para enviar contra ele. Yukizurima rapidamente disse ao rei monstro que peitos e bundas eram bem-vindos para tentar, mas ela respondeu que ele poderia persegui-los o quanto quisesse na vida após a morte. O silêncio foi quebrado por risadas, vinha de Yaco. Ela comentou que aquela sagacidade era o que esperava do rei monstro. Yaco disse que o rei monstro realmente era sua única mestra, o que a surpreendeu. Yukimen ficou chocado com essa traição, mas ao olhar nos olhos dela, viu que estavam cheios de tristeza e lentamente se tornando sem vida e vazios. O rei monstro questionou a lealdade de Yaco, mas ela afirmou que havia voltado a si e queria servir ao rei monstro mais uma vez. O rei monstro riu antes de bagunçar o cabelo de Yaco e chamá-la de fofa. No entanto, o momento foi interrompido quando Yukizurima chamou Yaco. Yukizurima lembrou Yaco de suas palavras da noite anterior, fingindo estar despreocupado, mas claramente não estava.
Ele disse a ela que havia prometido, mas Iaco, ainda com os olhos opacos, disse que suas emoções eram volúveis, então estava deixando-o, e Akio então implorou ao rei monstro para partir com ela agora, pois tinha passado meses com Yukizurimen, mas o fim havia chegado. E Akio afirmou que Yukizuriman era um lixo e que, se deixado sozinho, não representava ameaça. Yukizurimen, agora se levantando, questionou se o par achava que podia simplesmente ir embora assim. Mas o rei monstro o chamou de tolo por essas palavras. Abrindo um portal, o rei monstro explicou que só tinha vindo porque podia fugir quando quisesse. Iaco, com olhos de mármore, se despediu de Yukimen e entrou no portal. Quando tudo terminou, Moako desceu as escadas acabando de acordar. Bako cumprimentou Yukizurimen e perguntou o que tinha acontecido, já que ouvirá vozes. Yukizurimen disse a ela que era uma mulher de lingerie, e Moako percebeu imediatamente que era o rei monstro e disse que o fim estava próximo. Ao ouvir isso, Yukizurimen pediu uma explicação. Ela lhe disse que o poder do rei monstro era ver a fraqueza de um oponente instantaneamente. Ainda em pânico, Moabako disse que com apenas um olhar já estava acabado. O homem então percebeu o que Iaco havia feito, pois ela lhe explicará na noite anterior que ele era a fraqueza dela. Sabendo disso, Yuki amaldiçoou, dizendo que Iaco o havia enganado. Yukio então confessou que odiava ser protegido por mulheres. Era a coisa que ele mais odiava no mundo. Ele então disse a Mo para acordar Emo porque eles iriam ao reino dos monstros fazer Iaco e o rei monstro chorarem. Ao dizer isso, uma fúria emanava dele. Continua no arco do resgate de Iaco. E por hoje é isso, galera. Esse foi mais um episódio dessa história maluca que eu tô trazendo pra vocês. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos capítulos. Esse é um projeto novo que eu tô começando agora, então todo apoio é muito importante. Comenta aí o que achou, compartilha com os amigos e ajuda esse canal a crescer. Valeu demais por assistir e até a próxima!